Olá pessoal, Engenharia na TV essa semana, programa um pouquinho diferente. Nós vamos continuar divulgando a nossa feijoada, que vai acontecer agora dia 8. E a primeira parte, nós vamos contar a história da criação do feijão e doação, vamos contar as parcerias que já tivemos, vamos contar como ela foi se estruturando e o seu grande valor de sucesso que ela tem para nós até hoje. E a segunda parte será com a entidade parceira que faz parte da organização e do arranjo do nosso feijão e doação, que o Alfredo vai nos dar algumas informações interessantes. Sim, nós recebemos a presença da senhora Jurema, coordenadora de projetos do Instituto Dona Ana, que vai contar um pouco da história do Instituto, a forma de atuação deles, né? E então, assuntos importantes para a comunidade. E também ela traz uma informação que tanto pessoas jurídicas como físicas podem fazer uma doação e descontar do seu imposto de renda. Então aí vamos apresentar o projeto deles e convidamos a todos vocês que contribuem com o imposto de renda, que podem abater um percentual da sua declaração, fazendo a doação para essa entidade que muito precisa. O trabalho dessa entidade é realmente impressionante, poucos conhecem, e nós estamos engajados em dar maior visibilidade a esse trabalho, porque realmente é um trabalho meritório e que a comunidade deve se engajar. Júlio, falando de feijoada, Alfredo, você que atualmente tem sido assim o capitão da feijoada, mas esse capitão tem um chefe de cozinha, tem um mestre Cuca. Muito respeitado. Muito respeitado. Júlio, você estava na presidência do CAJ quando o CAJ fez a primeira feijoada e já com o nome Feijão e Doação. Então, quer dizer, a sua diretoria e você na liderança criou a feijoada do CAJ com feijão e doação. Conta para nós essa história, Júlio. Olha, Pucini e Alfredo, naquele ano nós estávamos vivendo assim vamos dizer, uma conversa franca de diretoria, e os engenheiros manifestaram através de uma pesquisa que fizemos que eles queriam retribuir à sociedade aquilo que eles aprenderam, aquilo que conseguiram fazer. Porque a maioria dos engenheiros que vêm a Joinville, aqueles daqui, não são portadores de muita riqueza, e sim de inteligência, de perseverança. E com aquilo foi feita uma pesquisa, o que nós poderíamos retribuir à sociedade Joinville pela benesse de nós termos tido a felicidade de se formar aqui em Joinville. E naquela oportunidade surgiram algumas ideias. Uma delas era fazer uma semana de doação, um dia, outro, até para a prefeitura de Joinville, ajudando alguma coisa, analisar projetos, analisar no campo, né, na agricultura, os agrônomos, enfim, em todo um momento analisar outro. Mas depois de muita conversa, nós tivemos dificuldade de levar avante, porque não seria suficiente uma semana você fazer todo esse trabalho, sim, bastante. Conversamos com a prefeitura e ficou difícil de fazer. E aí alguém deu a ideia do feijão, fazer uma feijoada, arrecadar fundos e com esse fundo colocar alguma entidade. E é isso que nós acabamos fazendo. Bom, vamos ter que começar em alguma coisa. E com isso nós inventamos aí o Feijão Doação, que graças a Deus está na sua 19ª edição, né? Que vai ocorrer agora dia 8 de agosto. Nós tivemos alguma interrupção ao longo do tempo? Tivemos só, a gente fez na época da pandemia, né? Mas mesmo assim contou, né? Mesmo assim contou, nós tivemos
bem reduzida, né? Fizemos na própria sede do CJ, só para não o delivery, não né? perder o costume, né? Mas é contínuo aí. Aquela foi a única que o Júlio não pilotou, Não, né? o Júlio teve uma há 2 anos atrás que ele disse, não, vou passar. Vou passar aí para o meu subcoordenador aí para tocar aí. E foi em viagem, né? Você estava em viagem, né? O motivo de viagem lá em Ipatinga, no aniversário do meu amigo Otávio. E aí eu deixei encaminhado outro, mas não acabei pilotando outro. Eu lembro que nessa da pandemia, nós contratamos um serviço de uma equipe profissional que fazia Sim. cozinha industrial justamente por causa do problema de contaminação, e normalmente o nosso sistema de trabalho envolve muita gente, e ele praticamente trouxe tudo e só distribuímos lá na Só sede. distribuímos. Não teve presencial. nada todos presencial. levaram marmita, né? Então fazem praticamente 19 ou 20 anos que a feijoada começou. Você tem a data certa aí, Deixa eu ver aqui no nosso livro. 2006. 20 anos. 2 de setembro de 2006. Serão 20 anos de feijão e doação. 20 anos de feijão e doação. Exatamente. A primeira, inclusive toda a história da feijoada está aqui no nosso livro de memórias de 70 anos do CJ, na página 151, né? Então tem todo o histórico, os históricos de todas as feijoadas, quantas porções foram servidas, as entidades beneficiadas, os patrocinadores, né? Então realmente é uma emoção grande quando a gente vê 18 anos, 20 anos. Essa é a 19ª, né? Das 18 Sim. feijoadas anteriores, as entidades que foram beneficiadas, a participação dos profissionais, seus familiares, amigos, né? É uma comemoração maravilhosa, né? E é bom saber que, normalmente, quando nós fizemos, já escolhemos uma entidade e sempre tinha um compromisso dessa entidade ser uma colaboradora. Uma colaboradora, tanto na realização, na preparação da feijoada, quanto na venda dos ingressos, que seria revertido àquela entidade escolhida naquele ano. E no primeiro ano já escolhemos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que era a única entidade que nós ajudamos bastante. E fizemos acho que uns 4, 5 anos seguidos, mais, não lembro exatamente quantos. Ela teve sempre o espírito, né, Júlio, de quando nasceu já, ter uma entidade da comunidade que faria parte da elaboração, da organização, da distribuição, da venda, da colocação, e seria recompensada com os frutos desse trabalho. Originalmente, você já nos colocou que a primeira beneficiária foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que vários anos fez parte desse nosso trabalho. E o CAJ chegou num determinado momento, achou que era conveniente ter outras entidades também fazendo parte. E passou a ter uma política de normalmente ter 2 entidades, né, Alfredo? Sim. E foi muito bem sucedida nesse aspecto também, tem sido muito bem sucedida nesse aspecto. A escolha das entidades é uma escolha bem em forma de convite e visitas, né, Alfredo? Sim. A entidade vai lá, faz visita, vê como a casa funciona e hoje em dia o método de trabalho é muito claro, porque a entidade ela recebe os ingressos para vender, e aquele dinheiro que ela vende já nem entra na contabilidade da festa, já é dinheiro deles.
Então, eles, na realidade, ganham um bloco de um talão de cheque. Sim, Esse sim. talão de cheque eles têm que vender. Em contrapartida, eles vêm ajudar e receber, junto conosco, as pessoas para quem eles venderam, que são convidados dele, Exatamente. em última instância, né? Mas eu lembro, Júlio, que teve uma em particular que foi uma festa enorme no Centro Eventos, que foi assim um marco. Inclusive a RBS adotou a ideia na divulgação. Nós tivemos lá realmente o Centro Eventos cheio e você pilotando. Conta para nós essa em particular. Naquele ano estava como presidente da Conurb, né, Companhia de Urbanismo, no último ano do mandato do Tebaldi como prefeito, e resolvemos realmente encarar e fazer uma grande feijoada, né? E fizemos de tudo, conseguimos viabilizar a realização lá no Centro Eventos Calhanse, porque nós fazíamos antigamente na Liga de Sociedade, e a Liga não foi possível fazer, e tivemos que achar um local e aí achamos o Centro Eventos. E tivemos a felicidade, o patrocínio da RBS TV, tivemos o patrocínio do Angelone, com bastante doação dos ingredientes da feijoada, e com isso teve uma divulgação ampla na TV, e aí ajudou também a criar um clima para ser uma grande festa, né? Ainda esse feijão doação, porque a família CAJ se reúne para ajudar e para degustar, e também a entidade que recebe a doação, né? Ela também se fez presente com bastante ênfase, e aquele ano foi realmente fantástico, foi a maior delas até hoje, e onde contou com um conjunto musical, contou com uma cobertura da RBS, enfim, nós fizemos uma grande festa. Em termos de locais, você lembra, as primeiras, nós fizemos algumas na Liga, né? As primeiras foram na Liga já? Na Liga da Sociedade. Liga. Depois foi Centro Eventos, depois nós passamos para Sociedade Lírica, né? Daí tivemos lá no Cruzeirinho. No Cruzeiro, já E agora estamos na Sociedade União Palmeiras. União Palmeiras. Aqui na Rua Jaraguá, nós estamos indo para o terceiro ou quarto ano? Terceiro ano ali, né? Aqui na Rua Jaraguá, ponto bem central, muito bem fácil de acesso, de estacionamento. Sim, sim. É um local muito bacana e amplo, né, Júlio? Você tem uma cozinha grande lá? Em alguns locais tivemos algumas dificuldades. Primeiro, nós não tínhamos equipamento, tudo, até chegamos a emprestar do Exército, né, alguma coisa para poder ajudar a ter, não tinha panelões suficiente, não tinha, enfim, era difícil, foi difícil. Hoje não, hoje nós temos o CAJ está equipado com panelões, com fogão, a sociedade onde nós vamos realizar tem fogões, a gente também tem alguns fogareiros, onde a gente auxilia na feijoada principal. Então hoje nós estamos bem equipados, podemos oferecer uma boa feijoada e convidamos nisso todos que venham, para que realmente possamos contribuir assim para um final de semana muito familiar do CAJ. A do ano passado, qual foi a presença, Alfredo? Ano passado nós tivemos 630 fornecimentos de tanto presencial como em marmitas, né? O ano passado saiu mais marmitas, né, do que no presencial. E isso engloba, falando em termos de 60 pessoas na organização, na execução, na limpeza, né? No preparo. Então nós começamos já a semana antes a preparação. Na sexta-feira à noite a gente já começa a preparar todos os ingredientes. E no sábado, a partir das 6 da manhã,
o feijão já está na panela, né, Júlia? Realmente na sexta-feira a gente já prepara, deixa tudo cortado, outro, mas o feijão realmente ele fica de molho, né? A gente coloca outro, mas é feito realmente no próprio dia, porque a gente acha que o melhor sabor é fazendo na hora, no próprio dia. Então a gente trabalha nos dias anteriores, na preparação, na compra, Seleção no de material. fornecimento, seleção de material, no próprio local, organização aí, para que realmente todos não tenham correria e sim sejam bem servidos. Sim. E aí dá bastante serviço. Né? Dá bastante serviço. Dá bastante serviço. Nas panelas, felizmente eu aprendi bem fazendo para o CAJ. Eu acho que a gente sempre recebe elogios da forma como faz, do gosto que fica. E nós fomos acrescentando algumas coisas. Por exemplo, hoje nós servimos ovo frito. Antigamente não tinha ovo frito. A couve é feita com bastante carinho na hora, com bacon sendo frito antes, bem cortadinho, bem outro, tudo mais. E a laranja também é descascada e preparada no dia. Né? A única coisa que dá para fazer no dia anterior é a farofa. O resto tem que ser feito no dia, o arroz fazendo na hora, sempre bem quentinho, outro. E é isso que a gente se dedica para fazer e dá bastante trabalho. E a equipe do Júlio nas panelas já é uma equipe antiga, de vários anos, que sempre é o mesmo grupinho ali, são 8, 9 pessoas que sempre estão ali, já faz vários anos, né, Júlio? Vários anos, o Luiz Hilário Buchler, inclusive, é o que... Ele é da couve. Na couve, outro prepara, ele traz o fogareiro dele, outro tudo mais, ele já tava cutucando, olha, tá chegando o dia, vamos lá. É a dupla, ele com o Bittencourt na couve e no bacon. E assim nós tocamos a feijoada e acaba sendo prazeroso para todos nós, porque nós podemos oferecer uma boa comida em troca daquela ajuda que as pessoas compram o ingresso, e aí a entidade que recebe também pode fazer o seu trabalho, seu trabalho voluntário, seu trabalho de raiz, né? E a gente começou alguns anos atrás também solicitar a entrega junto com o ingresso de 1 quilo de alimento não perecível. E todos esses alimentos arrecadados são entregues para a entidade beneficiada. Né? Então, esse ano a gente está trabalhando apenas com uma entidade, né? Que é o Instituto Dona Ana, que faz um trabalho fabuloso aí com 73 crianças com alguma deficiência. E eu já fiz várias visitas lá na instituição e aquilo a gente se emociona, né, de ver o atendimento que é feito na entidade. E essas famílias que estão lá recebem esses mantimentos, alguma cesta, né, originados da nossa arrecadação na feijoada, né? Então, a gente sempre procura a pesquisa, um trabalho para ver essa entidade, para definir essa entidade. E essa entidade, Instituto Dona Ana, é o 2º ano que a gente está oferecendo essa oportunidade para eles participarem junto com o CAJ na feijoada, né? Então, estamos aí no dia 8, contamos aí com a presença, temos ingressos, a gente tem limitado um número de feijoadas, estamos trabalhando aí para 600 feijoadas, né? E ainda temos alguns ingressos para venda aí. Alfredo, nós temos um espaço empresarial também na recepção. Sim. Fala para nós como é que é a organização do espaço empresarial. A gente começou
Antes a gente tinha os patrocinadores, né? E há uns 2, 3 anos atrás a gente resolveu montar um espaço, né? Justamente ali na Sociedade União Palmeiras que permite, e nós montamos uma tenda anexa e ali a gente ofereceu um espaço para os patrocinadores, apoiadores da feijoada, que sem eles também se torna difícil a execução de todo o processo. Então temos esse espaço e os patrocinadores, eles ali demonstram os seus produtos, participam também, né? Então nós temos o patrocinador ouro, o prata e o apoiador. Então cada um tem um valor específico e um determinado espaço ali para eles demonstrarem os seus produtos. E também temos nas TVs que a gente tem espalhado no local, onde passa todo a história do Instituto, a entidade beneficiada, e também o espaço dos patrocinadores que ali apresentam a sua publicidade, né? Então isso sempre, e a cada ano a gente está trazendo mais apoiadores, mais patrocinadores, porque realmente eles veem o esforço do CAJ nessa execução da feijoada e também no apoio a essas entidades que a gente beneficia. E o CAJ já tem hoje ocupado todos esses espaços? Se alguém tiver interesse, ainda pode fazer contato? Não, a gente temos o contato, né? Hoje é uma situação um pouco difícil de a gente buscar o patrocinador. Hoje todo mundo está segurando as coisas, né? Mas graças a gente já está quase no nível do ano passado, atingindo, ainda falta alguns darem o retorno, né? Mas esperamos aí, temos mais 2 semanas aí até a feijoada, esperamos completar isso aí e tranquilamente vai ser um sucesso. Bom, vamos recapitular. União Palmeiras, aqui na Rua Jaraguá, 3º ano consecutivo, dia 8, a partir das 11 horas. Nós vamos começar a servir em termos da marmita a partir das 11h45, né? Mas nós temos tudo definido lá, a programação, a hora que vai ser servido, começar a servido o famoso caldinho. Isso é especial, né, Júlio? Nós vamos ter também a participação musical, né, do conjunto até que faz parte o presidente do CAJ, o engenheiro Rogério. E acho que vamos ter também, estamos esperando uma atração especial ali, né, Júlio? Que já conversamos, vamos ver se não vamos divulgar ainda, mas vamos ver se a gente consegue trazer uma surpresa? Uma surpresinha aí, que a gente tá aí, já conversamos, né, Júlio? Verbalmente foi confirmado, né? Então vamos ver, mas isso é surpresa aí pro dia, né? E a gente manteve os preços tanto do ingresso como dos refrigerantes, chopp do ano passado, não tivemos aumento, né? E estamos aí, esperamos novamente. O ano passado foi realmente um sucesso muito grande, né? Até o final quase foi toda a feijoada. Tivemos que inventar mais alguma coisa até para que ninguém raspando as panelas, fazendo o final para que todos fossem bem servidos. Que chegou na última hora alguém pegar 30 marmitas, né? Aí foi uma correria aí, mas... No fim de festa alguém veio faltando 5 minutos para as 15 horas, alguém chegou, quero 30 marmitas. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Né? E a gente recebe os colegas profissionais da comunidade, né?
Teve gente que dizia, nossa, nunca comi uma feijoada tão gostosa, né? Primeira vez que o engenheiro foi lá, dono de uma imobiliária, aí ele disse, sabe, eu nunca comi uma feijoada tão gostosa. E realmente, a marmita é bem servida, bem recheada de carne, né? Hoje nós temos aí em torno de 13, 14 tipos de carnes que vai na feijoada, selecionadas, né? E esse é o padrão, garantir a qualidade do que é servido. Júlio, rapidamente, de onde é que vem essa inspiração de você ser um gourmet de feijoadas? Como é que nasceu isso? Eu acho que não nasceu isso, vem a cada ano, você vem fazendo a doação, né? Alguém convida você, Júlio, faz isso aí, eu faço com todo o coração. Isso dentro da minha família tem dois, tem eu e tem o meu irmão Mário também, que é o irmão mais novo, que também faz isso também num lugar, no outro faz lá no Ipiranga, faz no outro, tudo mais. E eu acho que a vontade de fazer, de servir, e é isso que acontece. E tem um fato pitoresco, num dos anos até sobrou um pouquinho de feijoada, e que até gostaria de contar, ainda na gestão do Sérgio Moraes, e nós resolvemos de fazer essa doação da sobra aqui na rua Plácido Olímpio ali, tem o Lar dos Idosos, né? É a Betânia. Betânia. Nós Betânia. levamos lá, eu levei pessoalmente, outros nas panelas. Eu vi o carinho deles, o orgulho de receber aquilo me emocionou, que até hoje eu lembro. E eles disseram, não, isso vai nos servir e pela semana toda, que já arrumaram lugar na Câmara Fria para colocar, foram acondicionando em porções que davam 1 dia ou 2 dias, outro tudo mais. E aquelas pessoas idosas lá, carentes, né? Receberam com tanto carinho que eu guardo até hoje isso no fundo do coração. E com relação ao voluntariado, Júlio, você é uma pessoa engajada fortemente há muitos anos em serviços voluntários. E você tem algum outro estímulo? O que você poderia dizer para os nossos colegas para que eles se integrem a projetos desse tipo? Não é muito fácil, né? Quer dizer, só fazer parte da entidade já é um serviço voluntário, né? Sim. O que nós estamos fazendo aqui agora é um serviço voluntário, né? Mas é gratificante, é enobrecedor. Realmente, eu ainda na parte de voluntariado, agora dia 2 tem uma macarronada para fazer. Eu vou participar lá, sou integrante, né? Não sou chefe de cozinha, mas sou integrante. No dia 8 nós temos, no sábado seguinte nós temos a do CAJ, no outro nós temos a da AGS, feijoada da AGS, e no dia 22 eu também vou cozinhar uma feijoada, vou fazer uma parte da feijoada, um panelão lá no Médicos na Cozinha. Eu também já alguns anos que estou ajudando eles também, que eles abraçaram uma causa e estão fazendo. Mas nós temos também dentro do voluntariado aí uma satisfação pessoal, né? Eu acho que é bom ajudar, não é só ganhar, você também tem que se doar para fazer, por isso é feijão doação. A gente tem que se doar para realmente saciar a fome, causar bem-estar na comunidade e naquelas pessoas carentes. Eu também faço parte da Comissão de Habitação Social do CREA, lá onde nós projetamos dentro de um desafio do governo do estado para que fizesse um banheiro digno, como nós chamamos, um banheiro digno que custasse no máximo 15 mil reais com todos os outros, inclusive com o tratamento dos dejetos. Esse aparelho aí é fabricado aqui em Araquari, a telha da Isoeste aqui também de Araquari, lá de Lages tem alguma coisa, nós estamos
a Universidade de Lages está montando já esse banheiro, e provavelmente na próxima plenária do CREA nós vamos expor lá na frente esse banheiro, para que o governo do estado faça a licitação e possa distribuir às prefeituras aquelas pessoas carentes. Acho que esse é o nosso papel também. Nós fomos agraciados por Deus com uma inteligência, com uma oportunidade de cursar a universidade. Foi aí que surgiu o Feijão Doação. Nós temos que retribuir de alguma forma, e por menor que seja, junte-se a nós e venha fazer. Você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que não independe da profissão, venha, junte-se a nós e vamos fazer disso cada vez uma bandeira maior, para que realmente a gente encontre ambientes melhores, pessoas mais saudáveis e, enfim, nós possamos ter um mundo melhor. Uma sociedade mais igualitária, uma cidade mais participativa, né? E todos que quiserem fazer parte desses projetos ou tiverem projetos para serem desenvolvidos, a entidade está de portas abertas, ela está à disposição para que outros projetos como esse Feijão e Doação possam ser desenvolvidos. Entra-se num calendário, esse calendário acaba virando uma tradição. Então, os colegas que tiverem projetos, tiverem ideias, precisarem de plataforma, nós estamos à disposição, né, Alfredo? Sim. O CAJ sempre estará de portas abertas, né, para qualquer projeto aí que venha beneficiar a sociedade. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.
Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Agora nós estamos aqui com a psicóloga Jurema Aparecida Mello. Já esteve no nosso programa, por ocasião da feijoada do ano passado, e ela é a coordenadora de projetos do Instituto Dona Ana, que é a parceira do CAJ na nossa feijoada, a quem nós damos as boas-vindas. E peço que o Alfredo, então, faça as vias da casa. Ok. Seja bem-vindo novamente no programa, né, Jurema? Tu já esteve aí o ano passado, né? E é um prazer para o CAJ novamente contar com o Instituto Dona Ana como entidade beneficiada no nosso 19º Feijão e Doação, né? Então, o ano passado a gente vem de um evento de muito sucesso, com a participação de vocês, aí tinha mais a outra entidade, eis-me aqui. Mas esse ano estava um pouquinho mais complicado encontrarmos local, então a gente fez a opção de ter apenas uma entidade e, com muito orgulho, a gente escolheu novamente vocês, pela colaboração que vocês deram no ano passado e também pela causa que vocês têm lá em ajudar essas crianças e adolescentes com os problemas. Então, seja bem-vindo novamente ao programa. A palavra está toda contigo. Que bom. Eu que dou boa tarde também a todos, né? E agradeço imensamente a esse convite novamente para estarmos presentes. Para nós também é um grande orgulho fazer parte desse trabalho que vocês enaltecem tanto o trabalho da instituição, mas tão belo e quanto é o trabalho de vocês, que poderiam estar numa situação bem cômoda aí, curtindo a vida, e vocês se preocupam em fazer um evento, destinar um valor para uma instituição, ajudá-la, né, num trabalho que é realmente de formiguinha, que é o dia a dia, que só quem vai lá, né, o seu Alfredo já esteve lá agora várias vezes, que conhece, que vê aquela realidade, sabe da necessidade realmente de ter sempre uma retaguarda de um grupo podendo assessorar, porque é complicado, né? Eu falo, é uma empresa, a gente tem custos, a gente tem necessidades e a causa é muito nobre, né? Então isso também nos enche os olhos, assim, nos deixa muito contentes, e eu falo, realmente a gente somos profissionais, somos contratados, estamos lá, mas existe da nossa parte um imenso amor, um carinho muito grande, e é muito gratificante ver o resultado do trabalho que a gente faz lá no Instituto Dona Ana. Sim. Vamos relembrar um pouco a história do Instituto, como começou, hoje atende quantas crianças? Sim. O Instituto Dona Ana completou ano passado 30 anos, momento em que a gente fez uma pequena comemoração, uma linha do tempo que foi desenhada, está lá no Instituto, inclusive, quem quiser ir lá ver, sou orgulhosa de mostrar isso. A Dona Ana é a fundadora do Instituto e a gente pôde homenageá-la em vida ainda, hoje ela já não está mais entre nós, mas a gente conseguiu, em 2017, elogiá-la, homenageá-la em vida, porque a gente já via esse movimento, né? As pessoas iam lá e falavam, vou no Instituto Dona Ana. E aí, quando um grupo de gerentes de uma empresa aqui da cidade, que esteve lá conosco, fizeram essa identificação, falaram, não, nós vamos mudar a logomarca de vocês e nós vamos colocar um nome que já existe. E aí a Dona Ana até ficou toda lisonjeada, falou, não, imagina, não precisa. Eu falei, não, precisa sim. E eu acho muito bonito isso, elogiar em vida. Contar a história do Instituto, né? O Instituto, a Dona Ana tem o Ricardo como filho, ele está lá conosco até hoje, 47 anos.
Ele tem uma deficiência grave, ele não fala, ele se locomove, mas ele depende em 100% de atendimento, né, de cuidado. Ele tem glaucoma, ele tem algumas comorbidades que a gente fala, né, tecnicamente falando, quem trabalha com esse tipo de situação e com as deficiências. E ela, graças a Deus, a dona Ana era uma pessoa que tinha recursos, tinha condições de atendê-lo. Ele foi atendido numa instituição muito renomada lá no Rio de Janeiro. Esse atendimento dele, quando era bebê ainda, deu condições para que o desenvolvimento dele alavancasse, a ponto de hoje a gente falar, ele precisa de cuidados, mas ele não usa fralda, ele se locomove, às vezes ele faz alguns movimentos para poder comer, com o talher, que a gente fala, coisa boba, mas para a gente que está lá, isso é um grande avanço. E aí a dona Ana, quando veio para Joinville, junto com a Valdete, que hoje é a nossa atual presidente, começou a observar nas redondezas ali do bairro Nova Brasília, onde está situado há 31 anos o Instituto, outras crianças com deficiência e mães juntos, e começou a pensar como é que essas mães fazem, essas crianças são atendidas ou não. Ela era uma enfermeira formada pela USP, então ela levou essas famílias para a sala dela. Eu acho muito bonita essa história, né? Levou essas famílias para a sala da casa dela e começou a socializar o que ela conhecia. Mesmo o filho dela sendo atendido, ela não estava satisfeita, ficou inquieta com aquilo. E aí depois ela foi descobrindo que existe uma possibilidade, a senhora pode montar uma instituição, a senhora pode buscar um convênio com a Secretaria de Assistência Social, e foi aonde ela vislumbrou isso e montou o Instituto Dona Ana. Então, assim, hoje essa instituição é fruto, né, desse sonho dela, e tive, graças a Deus, o prazer de conhecê-la, de trabalhar com ela, de estar ao lado dela e ver essa generosidade, assim, né? É uma pessoa extremamente generosa e que sempre estava dividindo o que tinha, estava sempre colaborando, e o sonho dela era ver aquelas crianças cada vez mais bem atendidas e cada vez um número maior. Ela acabou falecendo ainda, a gente não tinha um número tão grande, hoje nós estamos com 72 pacientes, e eu acho que onde ela está, ela deve estar bem orgulhosa do que está acontecendo hoje. Quando você fala 72 pacientes, nós estamos entendendo que vocês atendem 72 famílias. 72 famílias. Porque o paciente nunca vem sozinho, né? Não, vem sozinho, e agradeço a esse comentário, porque é isso mesmo, a gente vai além da deficiência, né? As crianças são encaminhadas lá, são crianças que não têm condições de pagar esse atendimento, então lá elas encontram uma equipe multidisciplinar, tem um psicólogo, um pedagogo, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, e um terapeuta ocupacional, um assistente social. Existem médicos voluntários que estão lá conosco, então tem toda uma equipe multidisciplinar voltada a atendê-la. Mas do tempo que eu estou lá, eu já estou no Instituto há 13 anos, eu posso falar com muita convicção que a criança, além do atendimento em si terapêutico, como o senhor falou, realmente é uma família. E aí a gente precisa ver, além da questão do diagnóstico e do tratamento, que é uma família que precisa de alimento, né? Precisa de uma orientação jurídica, precisa de um tratamento odontológico, e ela precisa às vezes de informações mesmo, né, pessoais, precisam do atendimento psicológico. Então o que acontece? A gente não fica só naquele atendimento a qual ela veio buscar, a gente vê essa família na integridade dela. E aí, na medida do possível, é lógico, com parcerias, com campanhas que às vezes fazem, elas precisam de roupa, né? Que é o que no inverno acontece. Então, realmente, não só 72 crianças, são 72 famílias que estão lá conosco. E só por curiosidade, essas famílias, elas ficam um determinado tempo ou elas quase que, a partir do momento que se integram no instituto, elas passam a ter uma vida permanente? Isso antigamente, bem no início, já foi mais ou menos como o senhor comentou. Elas ficavam um bom tempo, não existia um ponto de corte, um período de alta. Agora, com um número grande de pacientes que necessitam do atendimento, e os convênios que nós temos, eles têm um sistema de regulação. Hoje, a gente tinha, que a gente chamava de fila porta aberta. Então, a pessoa ia lá, via o instituto, chegava lá, dizia, eu tenho um filho com deficiência, como eu faço? A gente tinha uma lista de espera, a gente incluía, assim que tinha uma oportunidade, a gente incluía. Agora não, agora tem todo um sistema, né? E aí existem prazos, existem todo um contexto, a equipe multidisciplinar, ela vai avaliar. Essa criança evoluiu, está estabilizada, dependendo do que é a deficiência,
é possível dar alta? Assim, não para que ela não tenha mais atendimento, mas que ela vá para o sistema de saúde, que ela vá fazer a fisioterapia numa clínica, né? Que ela vá dar o acompanhamento. Acaba não sendo um trabalho... Quem passa lá pelo Instituto Dona Ana e a gente encontra crianças que já foram atendidas por nós, realmente a gente tem uma característica muito própria, muito, meu Deus, não é igual a Dona Ana, porque é como se fosse mesmo uma família ali e um trabalho bem próximo. A criança vem lá num período, ela faz todas as terapias num período só, todas que estão no plano terapêutico dela, então assim, é um diferencial, mas hoje a gente pode dizer que esse ponto de corte, essa alta, ela acontece mais rápida, né, às vezes 3 anos, 5 anos, e elas chegavam antigamente a ficar muito mais tempo, até porque, dependendo do tratamento que essa criança faz e que esse paciente faz, ele precisa de bastante tempo, e a vida inteira, às vezes, até, né, requer. E essa criança, ela vai quantas vezes por semana? Sim, ela vai uma vez por semana, numa manhã ou numa tarde. De manhã, chega lá às 8 da manhã e fica até umas 11h30. Acaba sendo um atendimento bom no sentido de que ela, numa manhã só, num período ou numa tarde, ela acaba conseguindo fazer os atendimentos, né? A gente sabe de outros modelos de instituições em que a criança tem que ir lá um dia só para fazer fono, outro dia só para fazer ETO. Isso requer tempo, requer despesa, né, para transporte, enfim, e para eles, o modelo que a gente tem de atendimento, ele é muito bem aceito nesse sentido, né? Num período da manhã ela vai lá, a gente tem também uma questão muito interessante de pedir, as famílias ficam lá aguardando, elas têm um cantinho lá, né, o seu Alfredo já viu, tem um cafezinho, tem um leite, um chocolate, tem uma bandejinha com bolachas, aí elas conversam, acaba sendo também uma troca entre elas, né, de experiências, então acaba sendo um momento, quando a gente consegue, alguns grupos de faculdades que já tiveram conosco recentemente, vão lá e fazem uma roda de conversa, fazem um trabalho, então elas ficam lá até por uma questão de garantia, vai que essa criança se desestabiliza, vai que acontece alguma coisa, graças a Deus nunca aconteceu nada grave, mas às vezes até hoje, por exemplo, o autista, se ele se desregula, às vezes a gente... Tem técnicas que a gente consegue, mas às vezes é a mãe que é a regulação dessa criança. Então a gente chama a mãe, e ela conversa um pouquinho com ele e fala, volta, e ele volta. Então elas ficam lá uma manhã ou uma tarde, uma vez por semana. E como é que está a distribuição dessa autista? Quantas tem? Como que o que é a maioria hoje de problemas? Hoje a maioria são autistas, sim, né? A gente tem também pacientes com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com mielo, mas a grande maioria hoje é de autistas, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação. No meu entendimento, tem muito a ver com o diagnóstico acontecer, né? Realmente a evolução da medicina que permite que esses diagnósticos sejam feitos, até porque a gente pode, de uma certa forma, observar que tem muitos adultos aí hoje que não tiveram essa oportunidade que os filhos estão tendo. A gente teve uma situação de uma mãe que depois que o filho foi diagnosticado, que ela começou a ser atendida por lá, ela começou a prestar atenção nessa questão, foi procurar uma consulta, fez uma avaliação e também. Se identificou e foi diagnosticada, quer dizer. Então, eu acho que a evolução da medicina está facilitando. Percebo também que o atendimento terapêutico ele dá muito resultado, é importantíssimo, é uma diferença absurda de quando a criança chega e como ela fica depois de, às vezes, 1 mês, 2 meses, depende muito de casa para casa, é muito particular e é muito individual, mas assim, depois de 1 ano de atendimento, essa criança é uma outra criança, né? Desenvolve muitas habilidades, socialização, a fala, né? O respeito às questões das ordens, como executar, as funções executivas, às vezes guardar um brinquedo que para muitas crianças que não tem, parece que é uma coisa normal, para eles às vezes é um desafio gigante. Então a gente percebe muito essa evolução e é extremamente gratificante ver o que o tratamento pode fazer. E eu fiz várias visitas, né? Teve uma visita que eu fiz, olha, saí de lá totalmente emocionado, né? Porque realmente não é fácil para um profissional, vocês são vários, né? Manter a calma para tratar certos casos, né? Então, olha, só vendo
para a gente dizer, não, realmente é complicado, né? Então, é excepcional, né, o trabalho de vocês. E vocês tem muitas empresas que ajudam vocês? Olha, o ano passado eu lembro que acho que vocês já me fizeram essa pergunta. Não tem. Quem sabe, né? Quem sabe ainda. Na próxima vez que eu vim aqui eu vou responder diferente. Mas não, eu acho que... eu acho não, tenho certeza. Para o tamanho que é Joinville, para a dimensão que é a nossa cidade, né? A gente não tem. Eu não sei o que pode... o que acontece, né? Mas eu acho que talvez até a questão da comunicação mesmo, né? Talvez tivesse uma mídia. Né? Hoje eu estou na coordenação da área de projetos desde o ano passado, desde outubro. Até então a gente estava só trabalhando, só atendendo, né? Que nem eu brinco, né? Uma profissional que passou por lá falou assim para mim, Jurema, sabe qual é o problema de vocês? Eu falei, qual? Ele falou que vocês só trabalham, né? Então a gente nem tem tempo de poder divulgar de forma mais ampla, de estar na mídia de uma forma mais ampla, porque eu acredito que sim, Joinville tem muitas empresas que gostariam de estar ajudando, mas às vezes nem conhece. Eu sempre que encontro alguém que fala onde eu trabalho, que fala do tempo que tem um instituto, a pessoa fala, nossa, nunca ouvi falar. Então, eu acredito que não, realmente tenha muitas empresas querendo ajudar, mas só que talvez a gente tenha que fazer um trabalho voltado de comunicação muito forte para poder divulgar o Instituto e para poder fazer uma campanha para que a gente pudesse ter uma ajuda bem maior e pudesse estar atendendo, né? Eu falei, acho que um dia para o seu Alfredo, uma das primeiras vezes que ele veio, ele conhece lá a estrutura, a gente tem um sonho de ampliar esse instituto. Eu tenho toda uma estrutura térrea e ele tem capacidade para poder ter salas no andar de cima, né? E aí, na verdade, isso demanda de um grande projeto de engenharia, de arquitetura e realmente de um apoio, como vocês me perguntaram, de um grande número de empresas para que a gente possa ampliar. Então, hoje eu atendo 72, eu posso atender 150 crianças quando essa ampliação aconteça. Então, assim, é algo que talvez deixa para a gente pensar e, quem sabe, né, se torna realidade. Acho que um grande projeto de vocês é que estão as empresas, tanto pessoa física, pode descontar do imposto de renda, se vocês têm esse projeto já definido, né? Isso, a gente teve o ano passado, a aprovação foi um salto, assim, fomos ousados em fazer um projeto. O José Henrique, que é o rapaz que faz os projetos lá do Instituto, né? Vou dar os créditos para ele, que é uma pessoa que escreveu, que é um trabalho também difícil de se fazer. A gente apresentou pela Lei Rouanet um projeto em que, até que bom também que o senhor perguntou, fora a terapia, o que aconteceu durante 2 anos? Um projeto de música e de dança lá no Instituto. A dança era num outro local porque espaço físico a gente não tinha para acontecer, mas a música acontecia lá nas dependências do Instituto. Então essas crianças, além da terapia, faziam as aulas de música. A musicalidade em si, né? Tem crianças que não vai aprender a tocar ou cantar, mas a musicalidade para ajudar a desenvolver essas terapias. E aí esse projeto do Rouanet, que foi aprovado ano passado, em que a gente está em captação, obrigada pela pergunta novamente, de dizer que a gente está em doação. Ele é um projeto para a área da dança, da música e da gastronomia regional. A parte da gastronomia, além de fazer a gastronomia lúdica, para que essas crianças também brinquem desse negócio de fazer uma comida, existe uma parte também que ela visa desenvolver os pais, as famílias, as mães, para que elas se despertem para o empreendedorismo. É uma sementinha plantada. Então, a gente está com esse projeto aí aberto, ele é captação do imposto de renda, de pessoa jurídica e física, e realmente quem tiver interesse, por favor, nos procure, porque a gente está captando para que possa dar o pontapé inicial desse projeto e ele possa acontecer. Acho que isso parece que tem que ser informado o projeto, um número, né, para fazer essa doação. Isso, né? Ele tem um número é um PRONAC, eu não saberia lembrar agora exatamente, mas podem entrar em contato conosco, e ele é um valor que
o que é interessante, que até eu comentei com o seu Alfredo, ninguém está tirando além do que já tem de valor, né? Na verdade, é o imposto que você destinaria, mandaria lá para Brasília, você está apoiando um projeto que acontece na sua cidade, onde você está estabelecido, né? Então, esse dinheiro ia sair de qualquer forma. Eu só estou, a pessoa jurídica é até 4%, pessoa física 6%, nem só um valor. Vocês ainda têm créditos para colher? Temos bastante crédito. Então vamos fazer o seguinte, durante a feijoada, vamos fazer um folderzinho em que a gente distribui junto com o material, divulgando esse projeto de vocês, com o código, o número de acesso, para que as pessoas que tiverem interesse façam contato direto com vocês. É uma forma de divulgar. Ótimo. Exatamente. Eu tenho esse material lá, eu tenho ele impresso também, porque a gente foi, apresentou no Farol, né? Eu participei fizeram um trabalho bem interessante em que várias instituições de Joinville que tinham projetos aprovados, não só o Rouanet, mas qualquer outro, tiveram a oportunidade de estar lá apresentando, falando um pouquinho. Foi uma rodada bem interessante e eu tenho tanto eletronicamente o material como impresso. E eu agradeço imensamente, vamos realmente aproveitar essa oportunidade. Então fica aí o nosso registro, que além de apoiar vocês com o resultado da nossa feijoada, em que vocês estão ajudando a compor a feijoada, a servir, depois vão ajudar, inclusive, a limpar o ambiente todo, quer dizer, uma parceria muito forte. Nós vamos ser também, além de estarmos divulgando o trabalho de vocês, vamos ajudar vocês a divulgar esse projeto que vocês já têm aberto, já têm créditos para usufruir, para que as empresas e as pessoas físicas que tiverem recursos, né, que forem contribuintes do imposto de renda, poderão destinar a fração que lhe cabe para fazer a doação para vocês. Nós estamos chegando, Alfredo, ao final do programa. Infelizmente, foi muito rápido. Na sequência, passaremos vídeos, né? Sim, temos 2 vídeos aí para institucionais do Instituto, né? E, mais uma vez, vamos junto, mais um ano, trabalhar junto na 19º Feijão e Doação, agora, dia 8, sábado, né? Então, ainda temos alguns ingressos para venda. Procurem o CAJ, né? Contatos aí estão na tela. Ou o próprio Instituto, que também tem ingresso para vender. Tem ingresso para vender, né? E contamos com o apoio de todo mundo, né? Participar da nossa feijoada, né? Que é a famosa. Jurema, muito obrigado pela presença, sorte no seu projeto, obrigado em nome da comunidade a esse empenho de vocês. E aos que estão nos assistindo, olha que projeto bonito, venha se integrar ao Feijão e Doação, venha conhecer mais de perto o Instituto Dona Ana, venha participar dos projetos, que vocês vão se sentir muito melhor. E agradecemos os nossos apoiadores, agradecemos a TVBE pelo espaço que nos dá. Assistam o vídeo que vai ser passado em seguida. E dia 8, nos encontramos lá na Sociedade União Palmeiras, na Rua Jaraguá. Até lá. Obrigado, Jurema. Eu que agradeço. Obrigada.